Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira. Quinta-feira é sempre dia de alegria, é sempre noite de alegria, por muitos motivos, mas porque também é dia de encontro, é dia de café preto. E o café preto é sempre encontro com pessoas importantes, com pessoas bacanas, né? Aquela ideia da gente sentar em torno de uma mesa e tomar um café. Nós estamos fazendo hoje aqui no Café Preto um formato diferente do que vocês estão acostumados. E também alegria por estar recebendo a professora, a doutora Carla Cotirene, alguém com quem nós gostaríamos de conversar há muito tempo, mas uma pessoa de agenda cheia, uma pessoa que atende muita gente, que tem muitos afazeres, e a gente foi postergando e calhou exatamente de nós conversarmos com a doutora Carla Cotirene nesse dia que nós estamos fazendo um formato diferente. É a introdução de uma nova possibilidade no café preto e que nós tomaremos café preto assim, de verdade, né, ao vivo. Seja bem-vinda, Carla Cotirene, a casa é sua. Ah, salve, salve. Quero agradecer em nome do meu Ori e da minha família ancestral pelo convite. Para mim é importante me conectar às pessoas que eu acredito que são verdadeiras, são justas e estão promovendo também uma luta anticolonial que faça jus, né, ao que os nossos antepassados promoveram aqui em termos de resistência e de fôlego, não é? Por justiça, por igualdade, por respeito. Eu acredito. A Carla Cotirene, que é assistente social, Sim, é doutora em estudos de gênero e feminismo, sim. escreveu o livro Interseccionalidade. Nós vamos falar um pouco sobre interseccionalidade hoje, mas eu queria começar fazendo um gesto inédito, mas de grande profundidade. Para Carla Cotirene, esta flor Oh, que simboliza a vida, que simboliza a terra fértil, simboliza a beleza tão própria da população negra, não é? E também simboliza a continuidade dessa amizade que está sendo hoje firmada aqui. Por isso a flor, em vez do arranjo de flores, uma flor assim plantada, para que ela continue e para que ela cresça, né? Então, eu vou pedir para Carla, eu vou fazer uma pergunta para Carla que eu não fiz nunca nesse programa. Carla Cotirene, afinal de contas, quem é você? Como se constituiu a figura que ora se nos apresenta? é, eu sou filha de Tânia Maria Rodrigues da Silva e de Carlos Antônio Santos, um casal negro cheio de desafios para lidar com o enfrentamento à dependência do álcool, a escassez, né, que estrutura uma família negra, só de pessoas negras, mas que também foi capaz de fomentar em mim uma vontade de honrá-los em termos de educação. Sou a primeira pessoa da família a terminar o ensino superior, a fazer o mestrado e doutorado, mas simplesmente porque minha mãe, ela imprimiu em mim essa vontade de dizer, olha só, eu não estou aqui para trabalhar na casa dos brancos e das brancas, né? Que os nossos mais velhos sempre falavam, né? A gente não está aqui para trabalhar na casa de família. Eu tenho feito essa reflexão, porque eu também faço parte de uma casa de família, de uma família que tem raízes e que veio aqui para fazer jus a uma abundância que foi retirada de nós, né? Eu, sendo filha de manhã, não tenho muitas lembranças dela me abraçando, me dando afeto, exatamente porque eu vi manhã a vida inteira só fazendo faxina na Casa das Brancas, né? Trabalhando na casa de família, né? Painho também lidando com o desemprego e, por consequência desse desemprego, ficou ligado, assim, sobremaneira à dependência de álcool e outras substâncias, experiência com cadeia, tanto que ambos estão aposentados por problemas de saúde mental.
Então, são essas facetas do colonialismo moderno que me atravessam e que me constitui uma militante antirracista, uma feminista negra, alguém que acredita na família negra. Eu não estou falando de família nuclear, né? Eu estou falando de família que tem alicerces de afeto, de resistência, de respeito às dificuldades que foram colocadas pela estrutura dentro de nossas casas. Mas Família que... no sentido do quilombo. Exato. E dessa capacidade nossa, né, de cuidar um do outro, né, entendendo as dificuldades, de abraçar às vezes, de lidar com a escassez, com a falta de comida na mesa, né, com a luz cortada para fazer o trabalho da faculdade. Mas tudo isso eu passei a entender que não era culpa, responsabilidade, o fracasso de meus pais, mas sim algo estrutural. E é por isso que eu me constituí a Cotirene, que é o nome dado por Macota Baldina, né? A grande Macota, em alusão à liderança quilombola que resistiu esse projeto de colonização e de escravização a partir de alicerces de sacerdotisa, de alguém que orienta os quilombolas. E eu me vejo muito nesse lugar, né? Profissionalmente, eu sou essa pessoa que media direitos entre a sociedade civil e Estado, promovendo também um entendimento maior em que lugar vivemos, para onde podemos chegar, a partir do momento que a gente realmente olhe para trás e veja quem construiu essa resistência aqui. Então essa sou eu. Eu sou alguém que respeita, antes de tudo, as raízes. Carla Cotirene. Eu não sou samambaia, né? Eu sempre falo isso com Leandra, né? Tem muita gente aí que é samambaia, que quer ser vista. Sim. Mas eu sou baobá. Eu demoro bastante para me consolidar, porque eu faço questão de respeitar as minhas raízes. Sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você atuou e atua tanto no sistema prisional quanto no sistema de saúde. E você acabou de dizer aí que você faz essa mediação. Como que é fazer essa mediação entre o Estado Sim. e o cidadão que está mais fragilizado, que está lá na ponta? Né? Como que é possível essa mediação no sentido de que existe a possibilidade desse sujeito acessar os direitos por meio dessa mediação, com perdão do pleonasmo, naturalmente? É uma mediação que tem uma autonomia relativa, se estivermos falando só da profissão assistente social. Então, estruturalmente, sendo negra, eu não tenho poder de mudar a realidade que o capitalismo, o patriarcado, o racismo colocaram para a população negra de maneira geral. Mas de maneira particular, eu, estando institucionalizada, eu sou uma servidora pública, eu consigo, né, fazer alguns processos de aquisição de direitos para a população negra. Então, eu combatendo o racismo institucionalizado, eu sei exatamente se o motorista da ambulância não quer chegar na comunidade porque ele acha que lá é ponto de tráfico de droga, ou se ele realmente está com dificuldade de atender naquele momento chamado. Então, quando você é uma militante e está ocupando um espaço estratégico, no caso, o serviço público, você consegue entender assim, poxa, quer dizer, Dona Joana vai morrer, infartou, exatamente porque a mídia, a sociedade já promoveu o discurso que lá é lugar de traficante e a saúde dela vai ser comprometida porque o médico acha que não deve mandar a ambulância para aquela comunidade. Então eu vou conseguir fazer esse enfrentamento, né? Ou se o médico não estiver no horário de atendimento, segundo ele, que ele já atendeu dezenas, centenas de pessoas naquele plantão, eu vou dizer para ele, não, você está na hora de se levantar, porque chegou o nosso usuário, né, seu João, né, que ele teve AVC e agora você não vai mandar ele para outra unidade, porque ele não tem carro para ir para outra unidade, você vai ter que atender ele. Ah, não quero saber se a unidade está cheia. Você atende, ou eu também vou promover, a partir da minha experiência política e da minha visibilidade e entendimento sobre missão institucional, o que você está fazendo aqui, que é descaso para com a população negra, para com a política de saúde à população negra. Então você vai fazer isso, sabe? Você vai atender seu João, você vai atender Dona Joana. Então eu consigo fazer essa mediação a partir do momento que eu percebo até que ponto a desatenção, a ignorância, o descaso para com a população negra implica numa violência letal, né? Porque se os servidores públicos não têm esse compromisso de atender bem, eles também estão assumindo o compromisso de deixar essa população morrer
dentro dessa perspectiva de necropolítica, né? Não é só a política de morte matada, né? A violência policial, mas essa população que é deixada para morrer também na fila do SUS, aguardando regulação, ou porque o médico não vai atender, ou porque a unidade está cheia. Então eu tô ali na porta, né, de entrada dizendo, você vai atender sim. É assim que se faz. Aqui está o estatuto, aqui está a missão institucional, aqui está as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então eu consigo minimamente fazer essa mediação. Não faço mais porque eu também sou uma trabalhadora e também Sim. tenho os meus desafios profissionais também. Eu vou convidar você para fazer uma reflexão. Sim. A pandemia de Covid-19 fez graçar um discurso, na minha forma de ver, muito interessante, que é a ideia de que alguém morreria de Covid, mas a pessoa já tem comorbidades, Sim. já tem uma doença de base que agrava a Covid-19, portanto a pessoa vai acabar morrendo. E eu fiquei com essa ideia da naturalização da morte de pessoas idosas. Ah, morreu porque é idoso. Vai morrer porque é idoso. Vai morrer porque tem comorbidade. Fulano morreu porque tem comorbidade. Se não tivesse, não morreria. Então me parece a ideia de alguém pré-encomendado para morrer, né? De que assim você naturaliza isso. E é interessante que no caso da Covid-19, as pessoas talvez a comorbidade mais difícil de ser enfrentada em ambiente de Covid-19 é justamente a hipertensão. Sim. A hipertensão, e me corrija se eu estiver errado, e também o diabetes, que são doenças muito comuns na população negra. Sim. É impressão minha, começou a criar-se um discurso de que é natural que a pessoa morra porque tem comorbidade, ou porque mora na periferia, porque tem difícil acesso, ou porque já é idoso. Começou uma ideia de natureza, não sei se começou a ideia, mas começou a ganhar corpo, um discurso que naturaliza a morte dessas pessoas? Não, você não está equivocado, não. Se o Estado ele tem como missão regular os problemas sociais, ele, para justificar a sua incompetência de não estar fazendo bem em relação ao que deve ser prestado de serviço, proteção integral a essa a parcela que é negra, que é classe trabalhadora e que estruturalmente não tem força de trabalho apta, né, a participar das relações produtivas, ele realmente vai utilizar como discurso que essa população já é vulnerável e, portanto, está mais suscetível a morrer por conta da infraestrutura, quando, na verdade, é o próprio Estado que não tem condição de abraçar essa população, porque ele é o Estado mínimo, né? Ele transfere para a própria sociedade civil a responsabilidade de prover a atenção adequada, o bom atendimento, a identificação, aliás, o diagnóstico social dessa população que vive de diabetes tipo 2, de hipertensão, que tem cardiopatias, exatamente porque foi colocada numa situação de desemprego, de dependência de substância, né? Tudo. A saúde não é mera ausência de doença, vai dizer a Organização Mundial de Saúde, e sim bem-estar físico, social, mental, espiritual. Então, se nós vivemos sem esses componentes, estamos adoecidos e o Estado não tem essa preocupação de dar uma sustentabilidade para o nosso espírito, por exemplo, né? Você vê que na saúde você está com a pressão alta, mas se você receber um sacerdote de matriz africana, você pode minorar esses efeitos exatamente porque aquele corpo conhece as folhas e os entendimentos necessários para o bem-estar. Mas se o racismo é institucionalizado, ele também implica que essa saúde vai deixar com que o pastor ou com que os neopentecostais, de maneira geral, entre para fazer oração e que promova a força desse espírito também para resgatar a saúde. Isso não vai acontecer com a gente, por exemplo. Então, tudo que o Estado faz é exatamente no sentido de regular a presença demográfica de pessoas que são consideradas inaptas à vida social. E se ele é capitalista, essa população sendo retirada, ela deixa de competir na briga por colocação nas relações de trabalho. Então, o que o Estado está fazendo é isso: regular através da morte a presença demográfica que é considerada insuficiente, excedente, né? Em termos Excedente populacional. excedente populacional, E lucro você também acha que isso é proletariado. uma coisa que vem
desde o final da escravidão, ou seja, quando você começa a projetar o final da escravidão, quando a sociedade começa a não suportar mais as revoltas, o aquilombamento e a maneira, vamos dizer assim, que a população negra começa a enfrentar senhores e o próprio Estado, começa a perceber que a escravidão, o sistema está ruindo, então começa-se a pensar em trazer pessoas da Europa da mesma maneira que começa a se projetar o branqueamento por meio da morte de pessoas negras. Você acha que é a mesma política, ou seja, renovada, né? É a mesma política renovada ou você acha que não tem ligação uma coisa com a outra? Não, para mim você tá correto mais uma vez. O problema social do país é um problema racial, né? Estruturado pelo próprio racismo. Então, se a gente for olhar crianças, adolescentes em situação de rua, são na verdade os menores de idade combatidos, né, pelo Estado. São essas pessoas, né, que não são entendidas a partir de um entendimento É uma angelical. espécie de uma nova lei de ventre livre. Exatamente, da Ou mesma seja, forma que a lei. papai e mamãe vão trabalhar, se sobreviverem ao trabalho, e você, enquanto isso, fica na rua? Da mesma maneira que a lei sexagenária também implica em previdência social, depois que você está todo fudido e desgraçado, é que você não serve mais para nada. Então, todas as leis, né, coloniais, elas repercutem hoje em termos de não seguridade social para a população negra. Então, você não vai pegar uma mulher que não teve colocação no mercado de trabalho aos 18 anos, mas que trabalha desde 7 anos de idade, esperar que ela aguente até 60 anos, não, 40 anos ela já está toda acabada, ela está com a coluna fodida, ela tá sem dente na boca, ela já perdeu a visão por conta das condições de trabalho que a estrutura do racismo colocaram, né, para essa pessoa. E aí o Estado vai dizer, não, mas você ainda não contribuiu para se aposentar. Então ela vai ser usuária de um benefício de prestação continuada, ou seja, ela não é velha, mas ela foi envelhecida pelo racismo, ela foi espancada, ela foi violentada. Aí o Estado vai dizer, não, mas essa mulher que pariu não sei quantos filhos, o marido dela foi morto pela polícia, a ideia de família desestruturada, família que o Estado vai atuar no sentido de dizer, olha, esse menino está usando droga, já está cumprindo medida socioeducativa em regime fechado. Aí sai da adolescência e já é o cara que vai ser alvo do proibicionismo, que vai passar pela audiência de custódia. É a estrutura do racismo. Os problemas sociais que nós temos são problemas que vieram da experiência colonial e permanecem até hoje, né? Gente, hora do café preto. Ó, gente, não é fake não, gente. Café preto mesmo, viu? Tô tomando um cafezinho preto aqui com a nossa querida Carla Cutiene. Café delicioso. Maravilhoso. Café preto é isso, gente. Café preto é encontro. Mas só pra gente retomar aqui a conversa, depois de servir esse café delicioso, o papel do militante do movimento negro é um pouco fazer a leitura dessas realidades, né, de como se constitui a história, de revelar a história em função da população negra e também propor e criar soluções. É esse o papel do movimento negro? Olha, o movimento negro reconhece que o Estado ele é responsável por diminuir as distâncias sociais. Então, o militante ele vai também produzir um engajamento teórico para que as políticas públicas atendam a população. Então, tanto tem o viés orgânico, que clama o Estado, mas o Estado escuta sem ter condições teóricas, metodológicas de implantar mudanças estruturais, como também tem essa nossa participação que é acadêmica, que é exatamente a partir de um ativismo que vai fazer com que o Estado reconheça uma produção literária, científica, capaz de resolver aquela desigualdade, aquele problema que atinge determinada faixa etária, por exemplo, extermínio da juventude negra, saúde, dependência com substâncias. Isso só é possível a partir do momento que a nossa presença se estrutura também em âmbito intelectual acadêmico. Embora sejamos todos intelectuais, a dimensão do
militante acadêmico produz um diálogo mais efetivo com o Estado, porque o Estado, infelizmente, ele não produz política pública a partir do nosso Twitter, do nosso post no Instagram, no Facebook. Ele precisa, né, de um escopo metodológico, epistemológico que seja palpável para ele produzir orçamento, monitoramento de uma política pública, avaliação. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Obviamente que o acesso da população negra à universidade pública, a partir das cotas, aumenta, né? De certa forma, um papel assumido pelo, eu vou chamar assim, de novo intelectual, no sentido que é aquele sujeito que se forma a partir das cotas, de uma certa forma ele assume o papel de transformar em teoria acadêmica a prática histórica do movimento negro. Abdias, por exemplo, já falava do extermínio da população negra, Abdias Nascimento. Enfim, uma série de discursos, né, que foram elaborados a partir do estudo do movimento negro ganham esse viés de teoria acadêmica com o aumento da população negra na universidade pública. Essa é uma coisa. E a outra? Seria por esse motivo a resistência tão forte que alguns setores opuseram e continuam opondo as cotas? Perfeito, perfeito. De fato, com a chegada de Lula à presidência, houve uma reconfiguração demográfica nas universidades. E, portanto, as políticas públicas de promoção da igualdade racial passaram a ser efetivadas. Repare que a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial é de 2013, aí que vem política de atenção à saúde da população negra, políticas de cotas, coleta do quesito raça-cor. Então, para a gente saber o desenvolvimento de uma população, é necessário perguntar com a cor, se é preto, pardo, branco, indígena e amarelo, né, raça-cor, exatamente também para conhecer as condições pelas quais a estrutura do racismo, o patriarcado, o capitalismo implicam naquela população. Então, antes, o Estado não tinha essa condição de desenvolver efetivamente um combate às desigualdades sociais, porque esse Estado não tinha parâmetro, não tinha indicador de coleta de raça, cor. Então, sem dúvida, um governo progressista e comprometido com a maioria da população, que é de classe trabalhadora e negra, ele favorece a partir da educação e o reconhecimento, como você bem disse, citando Abdias Nascimento, que é um genocídio da população negra. Repare que o Abdias fala isso na década de 70, né? A obra dele é de 79. Mas a gente atravessa a década de 80 com uma Constituição cidadã que reconhece, mas não implementa nenhuma ação efetiva. Agora, já nos anos 2000, 2010, já, né, já tem um programa de combate à violência letal. A ex-ministra falecida, né, Luísa Barros, já reconhece que a juventude negra, dentro da população negra, e homens jovens negros são mais suscetíveis, né, a serem aprisionados e também serem vítimas, né, de perseguição do Estado, que é esse programa de combate ao racismo institucional e de violência contra os jovens negros, né, que eu espero que volte agora, a partir do momento que Lula retoma o poder e a CPI, que agora é Ministério de Promoção da Igualdade Racial, com a Aniele Franco, também volta a desenvolver essas ações. Eu vou convidar você para uma nova reflexão. Sim. Você citou as cotas que foram regularizadas de maneira institucional pelos governos do PT, e que são uma reivindicação antiga do movimento negro, muito antiga. Sim. A gente retoma, a gente que eu estou dizendo, o Núcleo de Consciência Negra na USP, movimento pelas reparações lá na década de 90, está fazendo 30 anos que nós fizemos o almoço no Maxwell de Plaza, lançando o movimento pelas reparações já, Sim. né, que exigia reparações históricas, reparações financeiras e também as cotas raciais. Lá em 2010, 2011, 2003 já tem a Lei 10.639. Sim. 2010, 2011, o governo federal adota esta pauta trazida e construída pelo movimento negro. O Estatuto da Igualdade Racial também. O Estatuto da Igualdade Racial, as cotas. Nesse momento,
quais reivindicações, quais pautas do movimento negro você acha que poderiam ser trazidas para a institucionalidade pelo novo governo, por esse novo governo Lula? Ou não existem pautas novas? Essa é a reflexão. Para mim, as pautas continuam as mesmas, porque se existe um racismo estrutural, o racismo continua estruturando tudo que a gente já disse antes. E a partir do momento até que há uma descontinuidade da política implantada por Lula, a gente sofreu, né, a interrupção dessa proposta quando Dilma sofreu impeachment e Temer assumiu. Então, repare que caiu a política para as mulheres, caiu política de igualdade racial, caiu política de juventude, caiu o reconhecimento e certificação de terras quilombolas, caiu a dificuldade também de reconhecer as comunidades indígenas. Recentemente que eu descobri que o maior território indígena é exatamente da Bahia. Não sabia disso exatamente porque o, o antigo presidente, né, o inelegível agora, o inominável, ele não se propôs exatamente a trabalhar essa diversidade. Ele trabalhou um modelo de sociedade que é a própria família nuclear, né? Ele manda, enquanto pai, patriarca, militar, a sua esposa e todo mundo é igual. Então não me interessa LGBT, nem negro, nem mulher, nem comunidade quilombola, nem ribeirinha, nem pesqueira, nenhuma dessas comunidades. Então, para mim, se Lula resgatar o que ele começou em 2013 e foi descontinuado, exatamente porque tem a ver com estrutura e não só com governança, a gente já está ganhando. Para mim, as pautas continuam sendo as mesmas, né? Combater o racismo institucionalizado. Deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa conversa para eu mandar um salve. Sim. Eu quero mandar um salve pro... Vocês me veem assim, ó, todo lindo, bonitinho e tal. Sim. Tem que mandar um salve pro Dinei, lá da barbearia dos jogadores, que me recebeu lá na sexta-feira e fez um trabalho sensacional. Ficou muito legal, agradeço muito o Dinei. Tem que mandar um salve também pro Daniel Fagundes, que está nos ajudando e dando uma estrutura lascada para a gente poder fazer esse formato aqui de Café Preto, assim também como para a Nath e pro Marcos, para Fernanda. Então eu agradeço muito. E para você que está em casa, eu quero pedir que, por gentileza, se inscreva no canal Café Preto, compartilhe essa live e acione aí o sininho, dá o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essas importantes informações. Nós estamos conversando com a doutora Carla Cotirene, que escreveu um livro chamado Interseccionalidade. Mas o que é interseccionalidade? É a própria encruzilhada de Exu, só que com só que com nome difícil, né? Porque o conceito vem da experiência norte-americana, especialmente ali dos Estados Unidos, mas interseccionalidade nada mais é do que a confluência de avenidas identitárias. Então, a encruzilhada é uma interseccionalidade, que é quando uma avenida cruza a outra, ou seja, você é negro, você é de classe trabalhadora, você mora em um território, você é de uma geração. Então, são essas avenidas identitárias que se cruzam em virtude de uma matriz colonial que produziu outro. Então, se a matriz de poder colonial ela é burguesa, branca, cis, heterossexual, ela produz o outro como diferente. Esse outro vive na encruzilhada, decidindo qual identidade vai ser mais relevante. Então, os marxistas diriam que a mais relevante seria: somos todos e todas de classe trabalhadora. As mulheres feministas diriam: não, é a minha identidade de mulher, vamos articular a categoria gênero, porque o patriarcado produz um lugar de diferente para as mulheres em relação aos homens. A brancura, né, tratada até por Guerreiro Ramos, dizia: não, é a experiência, né, de branquitude que impõe que os outros são os negros, são indiferentes. E a interseccionalidade, que é o ponto de vista do paradigma africano, dentro de uma perspectiva que articula raça, gênero e classe, diz: não, somos uma interseccionalidade e na encruzilhada de Exu a gente não decide por um lugar, a gente já está nesse lugar que é simultâneo e dinâmico. Então, quando você arria uma oferenda na encruzilhada, você está atendendo todas as avenidas. Essa é a interseccionalidade, um projeto intelectual negro que diz: eu não vou só matar a fome dos trabalhadores, ou das mulheres, ou dos negros, ou das pessoas com deficiência.
referência. A gente vai matar a fome dessas populações exatamente porque a gente está olhando para a estrutura que produziu essas diferenças simultaneamente. Então, tudo que a gente discute de diferença, a gente está considerando uma matriz de poder colonial que disse: você é negro, você é mulher, você é deficiente, ou você é gordo, ou você é incapaz. Tudo é a partir dos olhos ocidentais. Então, a fome histórica de Exu é a partir de um trabalho de cozinha intelectual que é produzido pelas nossas mãos, né, de mulheres negras que somos simultaneamente mulheres negras de classe trabalhadoras, mães, né, de família, dos jovens que são mortos, companheiras dos homens que são perseguidos. Então, a interseccionalidade é essa sensibilidade analítica da gente articular as leituras das identidades, sempre tomando como referência a matriz de poder colonial, a partir de 1422. As respostas da Carla Cotirene fazem minha cabeça fervilhar. Com 39 perguntas a cada dupla de palavras que ela fala, que ela diz. Não por acaso, tem 1 ano e meio que eu estou tentando entrevistar essa figura luminosa. Mas a pergunta que eu vou fazer em função dessa fala é a seguinte. A pessoa, por exemplo, não é das religiões afro-brasileiras, ou a pessoa que não é religiosa, que não acredita em religião, ela não precisa acreditar no conceito de Exu para entender todo esse processo que nos ligou o eurocentrismo. Sim. Né? Porque você tem uma teoria, que é uma teoria acadêmica, que é a interseccionalidade, que de alguma forma já foi trabalhada pelos movimentos sociais. Eu me lembro que, na minha época de militância mais ativa no movimento negro, tinha essa coisa da raça e da classe. Sim. E eu costumo dizer que o núcleo de consciência negra foi muito legal, porque tinha gente que acreditava que o problema era raça, tinha gente que acreditava que o problema era classe, tinha gente que achava que era raça e classe, tinha gente que achava que era anarquista, que partido não era uma coisa boa, tinha gente que gostava de partido. A interseccionalidade, de alguma forma, funcionou aí. Sim. Né? Você acha que é um método de falar com todas as pessoas, religiosas ou não, que tem algum apreço ou não pelas religiões afro-brasileiras, a interseccionalidade? Sim, porque o conceito da proponente Kimberly Crenshaw não se refere a Exu. Eu apenas estou me colocando no lugar de alguém que está no sul Faz a global. leitura a partir daí. Exatamente, porque os Estados Unidos estão no lado norte global, então ele tem uma hegemonia do conhecimento de colocar metáfora a partir do trânsito, das dinâmicas, das identidades. Como eu estou no lado periferia mundo, eu utilizo as epistemologias iorubais e coloco Exu, quer dizer, não precisa pronunciar interseccionalidade, o conjunto de palavras que não tem a ver com a nossa estrutura linguística, né? Se a gente for considerar até Quimbundo, como tratou Lélia Gonzalez, não faz parte do nosso componente discursivo esse conjunto de letras. Então, para mim, encruzilhada funciona mais em uma metáfora que diz respeito. Olha só, tá vendo o trânsito dessas avenidas todas? Então, isso produz acidentes identitários, porque aí vem para cá, vem por cá, avenida de classe, aí vem gênero ao mesmo tempo, aí vem território. Então, acaba que uma pessoa que é atravessada simultaneamente por várias avenidas identitárias acaba sofrendo impacto maior no momento que um grupo tenta socorrer essa pessoa, vai dizer Kimberly Crenshaw. Então, quando o movimento negro vem tentar socorrer a mulher negra, ele vem com uma abordagem muito voltada para a raça e acaba não dando conta da experiência de gênero que a mulher vive. Da mesma forma que o movimento feminista, quando vem universalizando a experiência de mulher, acaba não percebendo que o racismo compõe essa experiência, né? Eu não sou negra porque eu sou mulher, ou eu sou mulher porque eu sou negra. Eu sou, ao mesmo tempo, mulher e negra. Então, a interseccionalidade é essa nossa sensibilidade de não separar um lugar do outro. Então, a mesma mulher que pode dizer, eu passei pelo beco e um homem tentou me agarrar, ela também pode dizer que o homem negro tentou estuprá-la. Então, repare que são dinâmicas de uma mesma estrutura, que é patriarcal e racista. Mas quem é que está certo, né? Tanto a mulher pode passar no beco e sofrer
sofrer ataque de qualquer homem, racializado ou não, como essa mulher, sendo branca, ela também pode dizer que o homem tentou estuprá-la por conta do racismo. E a palavra dela tem validade numa estrutura que é patriarcal e que também é racista. Então, o projeto intelectual Feminismo Negro utiliza essa ferramenta interseccionalidade exatamente para a gente entender as dinâmicas, né, de raça, de classe, de gênero, compreendendo que a nossa voz de mulher negra, né, nem sempre terá validação das estruturas, né, diante de um juiz. Quem é que vale, né? Quem é que vale mais em termos de humanidade? A mulher branca ou o homem negro? Ou a mulher negra, né? Eu diria até que a mulher negra, quando ela toma porrada, ela sequer pode chamar a polícia para a comunidade, porque ela vai pensar assim: eu vou chamar a polícia vai querer bater no meu filho, vai dizer que ele é maconheiro, que meu marido aí, então a mulher nem chama. Pelo menos a mulher branca, né? Ela ainda tem essa condição de sofrer uma estrutura patriarcal, não vou dizer no sentido benéfico, né? Mas a polícia dá validade à palavra dela porque é uma mulher branca, mas mulher negra nem a sua palavra é valorizada, né? Uma das características da experiência colonial é exatamente não valorizar a palavra, a oralidade, só valorizar o que está escrito. E a palavra do branco, seja mulher ou homem, tem mais validade do que qualquer pessoa negra. Interessante. Interessante porque também escreve-se a palavra de quem já tem valor, né? Sim. Então tem esse aspecto também. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Existe uma discussão sobre a questão da, da interseccionalidade, mas também existe uma espécie de, talvez, subproduto, que é a questão do colorismo. Sim. Que não é um subproduto da interseccionalidade, mas um subproduto das lutas antirracistas. Sim. Né? E na minha forma de ver, tem uma questão geográfica muito, muito forte. Sim. Para quem está... Nós estamos na cidade de São Paulo. E, obviamente, que uma pessoa negra de pele clara numa periferia pode ser tida como branca. E essa mesma pessoa negra de pele clara no Jardim América vai ser visto com desconfiança pela polícia, pela vizinhança, ou seja, vai ser tratado como preto, porque no final é preto. Né? Quer dizer, quando eu digo que é preto, eu não estou interferindo na subjetividade do indivíduo, mas a maneira como é tratado. Sim. Como resolver isso? Em primeiro lugar, essa minha visão tem algo de real, segundo a sua visão? E como tratar isso? Como resolver essa questão? Do colorismo? Existe um problema do pardo no Brasil? Ou o problema do pardo é o problema do preto? Ou depende de onde ele está? Para mim, existe um problema de raça negra. Embora o negro, conceitualmente, esteja deslocado por conta das militâncias mais recentes, que diz que negro é necro, costuma chamar todo mundo de preto, que eu acho um absurdo, porque o negro foi construído no Brasil a partir de uma tentativa de resistência de trazer as pessoas que sofreram o processo de miscigenação nas suas famílias. Então, nós somos pessoas negras com tonalidades de peles diferentes, né? Sim. Tanto é que da frente negra, que é da década de 20 para cá, não era frente preta, exatamente porque sabia que a população preta estava sofrendo um processo de eugenia. A gente estava, Frente negra, movimento negro, teatro experimental do negro. Exato, é tudo negro. Tudo Agora dos anos de 2017 para cá, mas especialmente com os últimos realities, até com aquela presença do Babu dizendo que preto que é certo, que negro tá errado, mas é uma experiência trazida dos Estados Unidos. Estados Unidos pode até funcionar pessoas de cor, dentre elas pretos, que é aí que surge o colorismo. O colorismo é um conceito cunhado por Alice Walker, da cor púrpura. Nos Estados Unidos funciona o colorismo, que são as pessoas de cor, pessoas marrons, né? A Beyoncé, por exemplo, ela diz: o que fez eu me destacar em relação às minhas irmãs é exatamente porque eu não tenho a pele preta. Então, para nós, ela é uma mulher negra, mas ela reconhece que existe o colorismo. Esse filme, O Pantera Negra, e também A Mulher Rei, a Viola Davis, ela fala exatamente isso. Por que eu botei só pessoas pretas? Exatamente porque dentro da cinematografia existe uma dificuldade da gente incorporar nas dinâmicas raciais as pessoas negras, estruturalmente, e particularmente as pessoas que têm a pele retinta. Isso quer dizer que a cor da pele
ela oferece um trânsito, como você mesmo falou. Então, pessoas que são lidas aqui no Brasil como socialmente brancas, portadoras, portadores de brancura, como o trator Guerreiro Ramos, quando essas pessoas viajam para fora, elas já são lidas como latinas, né? Porque para o branco, para o europeu, só é branco quem é da Europa. Fora disso, você é um vira-lata. Mas aqui no Brasil, a miscigenação tratado especialmente por Gilberto Freire, tem outras dinâmicas, né? Quanto mais claro, você vai melhorando, mas estruturalmente somos pessoas negras, não importa se é mais clara ou mais escura. O Hélio Santos, ele até vai dizer isso, a distância social do preto para o pardo é de R$ 32. Colorismo no Brasil é uma coisa que de alguma forma hierarquiza, ou você acha que depende do território da pessoa se encontra? Não, para mim existe racismo e o colorismo é a maneira pela qual esse racismo potencializa os seus efeitos. Então, colorismo não é disputar quem é mais negro, e sim entendermos que dentre os negros existem pessoas pretas que estão mais suscetíveis a não serem abarcados até no que Malcolm chamou de tokenismo, né? Criticando o Martin Luther King. Então, quando a empresa quer trabalhar a equidade racial, ela contrata um negro que está mais próximo do que ela entende como beleza, como inteligência. Então, a pessoa que encarna o negroide, né, do racismo, ela fica mais distante, porque ela não participou da miscigenação, ela não botou leite no café. Mas o continua sendo O café. negroide é o fenótipo que tem a Isso, ver com o nariz mais largo, isso. com cabelo mais crespo, com essa boca mais bonita que nós temos. Negroide Exato. é isso, né? Exato, eu estou tratando a negroide assim, como o Carlos Bull trouxe, mas estruturalmente é o racismo mesmo. Para mim, independentemente da pigmentação, o projeto racista está olhando para as pessoas racializadas como negras. E o colorismo vem exatamente para aperfeiçoar essa exclusão por critério racial. Então, o colorismo não é disputar quem é mais negro, Quem e sofre sim. mais, quem sofre menos. Exatamente, não é sobre isso. Quando Alice Wall, que é a proponente do colorismo, faz essa reflexão, é exatamente chamando a atenção para a experiência da categoria pessoas de cor, pessoas do norte global, ali Estados Unidos, Europa Ocidental. Dentre essas pessoas racializadas, as pessoas pretas acabam ficando mais distantes de qualquer tipo de participação, de reconhecimento estético da sua inteligência e tal, como eu citei antes, né? Sim. A Beyoncé, ela diz isso. Não, por que eu me destaquei? Exatamente porque eu sou uma mulher negra que não tem a pele preta. E se a gente for olhar até no nosso cenário, coloca no Twitter, as pessoas que são mais atacadas são as pessoas pretas. Quando tem algum meme de racismo recreativo, são as pessoas que têm a pele preta. Didi pode até dizer, não, mas eu também sou nordestino e sou um homem negro. Mas que as piadas ficavam para quem? Para Mussum, né? ficava para Mussum, né? As piadas ficavam para Cirilo, para Pelé. Então, essas são as dinâmicas do colorismo. O colorismo é isso, você olhar a cor preta e imprimir sobre ela todos os estigmas, os estereótipos, a ideia de que a pessoa não é bonita o suficiente, não é inteligente o suficiente, que a pessoa aguenta pegar peso. Isso é desde a escravização. O que foi que o colonizador fez? Ele pegou e disse que a mucama, que tinha a pele mais clara, era ainda bonita e desejável e poderia ser estuprada, porque ela poderia produzir algum ciúme à mulher branca, assim, né? Ou seja, é uma violência sexual, mas ela é tida como uma mulata bonita, exatamente porque a pele é mais clara. Já a mãe preta, repare, mãe preta, é aquela que não podia sair com a Sinhá, porque ela deveria ficar enclausurada na cozinha, exatamente porque ela é bonita, ela é gorda, ela só serve para pegar pesado, né, trabalhar pesado. E foram essas imagens que a colonização deixou na sociedade, né? Que é a mãe preta, que é para trabalhar, que é a trabalhadora doméstica, a ideia da mulata, que é a mulher que tem a pele mais clara, que é a fogosa, que é a gostosa, e a branca, que é para casar, que é inteligente, que é sofisticada, que é a dona do feminismo, das relações de gênero. Deixa eu te Exatamente. perguntar, a gente está já se aproximando do final, mas eu queria te perguntar uma coisa. Essa categorização, essa hierarquização, que inclusive namora com o conceito de purismo, né? De alguma coisa que é pura, como se fosse possível ter alguma coisa pura, como se a ideia do puro não fosse apenas para hierarquizar pessoas. Como é que isso mexe com a saúde mental da população negra?
como é que é a ideia do sujeito, do homem trabalhador, por exemplo, negro, que é o primeiro a ser demitido nas crises, nos cortes, e o último a ser contratado, mexe com a cabeça desse sujeito? Como é que essa ideia de não ser desejável, ou com a ideia de solidão da mulher negra, como é que isso mexe com a cabeça da mulher negra? Ou não mexe? Eu estou perguntando para você porque você vem do serviço de saúde também. Sim, eu considero a cabeça como uma divindade que é tratada Oi. nas epistemologias, né, bantos, iorubais, até mesmo sem utilizar a palavra Maat lá no Antigo Egito, estaria dizendo, né, que a sua consciência estaria comprometida com o coração disposto no momento, né, da passagem, estar tão leve quanto a sua pena na hora do julgamento. Então a cabeça, ela tem que estar numa conexão de saúde capaz de promover uma harmonia. E a gente entra em desarmonia e conflito exatamente por conta das circunstâncias externas que são colocadas para nós. Então a gente começa a se desorientar, a ficar aluado. Não por acaso, a epistemologia de Iemanjá é aquele abebé com a lua na mão para lembrar que você tem abundância na sua vida, que seu povo é rico. Quando você se inicia, né, você recebe grãos no seu ori para lembrar que você vem de um lugar de fartura, que você deveria ter comida na sua casa, que você deveria saber seu verdadeiro nome, a sua verdadeira história. Então, nosso povo, a partir do momento, vai dizer Macota Valdina, né, não conhece porque não teve uma socialização de família, que seria o candomblé, essa miniatura do que seria a experiência, né, Banto e Urubá, nós já estamos submetidos a realmente a um processo de desorientação, porque a gente não sabe quem a gente é de verdade, quais são os nossos propósitos, a gente não sabe o nosso verdadeiro nome, a gente não sabe quais são doenças e interditos no nosso comportamento. Eu, por exemplo, não sabia que não deveria usar preto. Eu passei minha vida toda sem entender, porque tanta coisa de ruim aconteceu comigo só depois, já com quase 30 anos, eu tenho 43, alguém disse assim, não, cara, é porque o seu Odu, o seu caminho pede que você use sempre branco, você não pode usar vermelho nem preto, que era exatamente as cores que eu mais usava, que eu mais gosto, né? Aí minha vida só começou a andar um pouquinho quando eu comecei a usar branco, que é exatamente o meu caminho, o meu destino, né? Não é destino como sentença, né? Mas as inscrições das ocorrências na minha vida passa pelo branco, né? Pela ideia de respeitar os mais velhos, pela ideia de não fazer zombaria com pessoas adoecidas, doentes. Por isso que eu trabalho na saúde. No final das contas, a nossa filosofia já deixou registrado o que é que a gente veio fazer aqui. Só que a gente só tem entendimento quando a gente entra no terreiro. Porque o terreiro vai fazer com que você diga, olha, tem que respeitar as crianças, tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar as folhas, eu não posso acabar, não posso colonizar a natureza, né? Porque se eu estou destruindo a água do rio, eu estou amaldiçoando, desculpa, Oxum, eu não posso jogar lixo no mar. Então, todo o padrão de contra a colonialidade está nessa experiência que é do terreiro de Candomblé. E a nossa cabeça só se conecta a partir do momento que entra com aquela experiência afetiva, de respeito, de horizontalidade que não é encontrada em outra religião, como diz o falecido agora, né, o nosso ancestral maravilhoso, Walter Passo, que criou o Conselho Nacional de Negros e Negros Cristãos. O que ele dizia pra gente? Como é que pode você entrar na igreja e você passa a chamar um racista de irmão e você não quer chamar a pessoa do candomblé, que é tão preta quanto você, que nasceu na mesma comunidade de você, de irmão, só porque a pessoa cultua algum ou porque cultua Exu. Então, o colonizador, ele criou essa desorientação para nós, né? E quando a gente cultua a epistemologia de terreiro, a gente começa a ter outro tipo de relação com a lua enquanto memória, né? Dos seus ancestrais, né? Você repare que a gente até diz, olha, não tá bom para fazer cebol nessa lua, né? Não, agora, se você quer fazer um trabalho de prosperidade, espera a lua estar crescendo. Então, é uma relação com as águas, é a relação com as marés. Então, se estamos aluadas, desorientados, né? É porque perdemos esse tipo de conexão com a nossa saúde mental, né, gente? E com a própria natureza. Com a própria natureza. E a natureza das pessoas também, que é o mais importante, né? Que o terreiro ensina pra gente a respeitar a natureza das pessoas. A partir do momento que a gente não respeita a natureza do outro, a gente não vai viver bem socialmente. Porque a gente vai querer matar o irmão que não pensa igual a gente, vai querer jogar
pedra porque o outro tá com já na cabeça, porque vai querer chutar uma oferenda, porque a gente não respeita a natureza do outro. Esse foi um padrão trazido pelo colonizador de desrespeito a tudo que é considerado desigual, né? Porque diferente já é. Diferente já é. E essa cabeça luminosa? Peguei. O que é que faz essa cabeça em termos de literatura? Eu sou muito. Eu não tenho, assim, uma perspectiva fechada, né? Eu leio tudo. Eu leio horóscopo, eu leio revista em quadrinho, eu leio filosofia, eu leio política, eu leio Foucault, eu leio filosofia banta, eu leio tudo. Eu aprendo o tempo todo. Eu paro na rua para conversar com alguém que está em situação de rua e aprendo também. Para mim, o conhecimento ele é dinâmico, né? Então, eu não tenho uma proposta de conhecimento fechada. Ele só precisa ser contra-hegemônico, mas eu aprendo o tempo todo. Eu aprendo na oralidade, na escrita. Qualquer pessoa me traz conhecimento, independentemente da credencial acadêmica. Em termos de música, quais são, diria assim, quais são os autores, quais são os músicos, as musicistas que fazem a cabeça luminosa da Carla Cutirene? Eu não vou botar, para não ser injusta, né? E falhar com a minha memória, né? E assim atrapalhar o meu caminho de Iemanjá e Irossum, que também rege minha vida. Eu prefiro dizer que todas as músicas que dançam junto com Ileaê, as músicas afros, são as que mais mexem com o meu espírito, assim, porque meu espírito gosta de dançar. Então toda a percussão é a música que faz bem para as batidas do meu corpo, assim. Eu sinto realmente um transe acontecer a partir do momento que eu escuto, né, o atabaque, a percussão, invadir meu espírito, porque eu sou uma pessoa dançante. Então eu diria que são músicas que têm percussão, que tem tambor, que tem batida, que tem dança. São as músicas que eu gosto. Carla Acotirene dos Santos veio trazer um pouco mais de luz ao café preto, veio trazer um pouco mais de sabedoria e conhecimentos para todos, todas e todos nós. Sim. E eu agradeço muito pela sua delicadeza, pela sua generosidade em atender o nosso convite. Assim como eu agradeço o fato de você ter vindo até nós para essa conversa. E eu peço que você faça as suas considerações finais, por gentileza. Eu só tenho a agradecer. Toda vez que eu estou em contato com pessoas negras, e essa é a oportunidade no dia de hoje, é uma chance a mais de meus ancestrais aumentarem o grau. E eu tenho certeza que eu saí com um grau maior espiritualmente, porque eu encontrei vocês. Esses encontros já aconteceram nos céus e hoje aconteceu aqui na Terra também. Axé. Vocês perceberam que, pelas palavras dela, ela é uma pessoa essencialmente generosa. E eu agradeço Eu que muito. agradeço. Espero que nós possamos conversar muito mais, possamos gravar outras coisas. E tamo junto, gente. Agradeço a todos, todas e todes. Renovando o pedido para que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho e compartilhem essa live com amigos, amigas, parentes, para que essas informações cheguem mais longe. Na próxima quinta-feira tem mais Café Preto e tamo junto. Grande abraço. Axé, axé. Axé.